Amém. Boa noite, amada Igreja do Senhor. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa noite eu fui incumbido de dar uma palavra referente à família hoje é sexta-feira, nosso culto de família, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Amém, irmãos? Irmãos amados, eu queria que a igreja acompanhasse comigo uma leitura, uma passagem bíblica que está na carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 5, no seu versículo 8, uma palavra muito conhecida da igreja, uma palavra a qual é muito tremenda isso. Referente a essa palavra, nós temos visto muitas coisas assim errôneas, muitas pessoas que não dão crédito a esse versículo, e muitas famílias têm sido destruídas, têm sido tragadas espiritualmente. Muitas pessoas estão mortas espiritualmente porque não atentam para essa palavra. A palavra de Deus diz em primeira carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 5, versículo 8, diz assim: contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente os da sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Em outras versões, irmãos, a Bíblia diz que pior que um incrédulo. Então, amados irmãos, nesse versículo a palavra de Deus me mostra, e eu percebo nesse versículo, o cuidado que Deus tem para com a família. Deus, ele se importa demais com a família menina dos seus olhos, e nós temos que ter muito cuidado com a família. Nós temos que prezar por nossas famílias, cuidar de nossas famílias. E nós vivemos em uma sociedade que diz que a família é uma instituição falida, mentira do diabo. A família é de Deus, é uma instituição divina, e o inimigo, com seus valores, usando determinadas pessoas, vão tentar de todas as formas destruir a família. Mas eles não vão conseguir, porque a família é de Deus. Foi Deus que projetou a família com que um homem e uma mulher se unissem, morassem junto, constituíssem uma família. A maioria delas vai vir um filho também. Há casos de casais que não querem ter filho, não podem ter filho, mas não deixam de ser uma família. É uma família e é uma instituição divina, foi deixada por Deus, foi abençoada por Deus. O diabo, ele tenta dizer que a família é uma instituição falida. É mentira, está repreendido isso. A família, a gente percebe, irmãos, que a base da sociedade é a família. A empresa onde eu trabalho, sempre eu falo isso, que todos os cursos que eles vão dar, eles dizem que nós somos a família Honda. Então, a família é a base de uma sociedade abençoada, a base de uma sociedade sadia. Hoje o Brasil tem sido atacado por pessoas, por grupos tentando destruir a família. Recentemente eu vi uma entrevista com uma determinada pessoa, e ela dizia que o nosso intuito é destruir a família. Mas, irmãos, eu quero dizer que a família não pode ser destruída, porque Deus preza pela família. E Deus conta conosco, irmãos, para cuidar da família. Então, a família é uma instituição divina. A família não é uma instituição falida, é uma instituição tremenda, e a família é a base de uma sociedade sadia. Então, irmãos, baseado nessa palavra, eu quero ministrar um pouco sobre o cuidado para com a família, o cuidado que nós temos que ter para com a família. Irmãos, nós percebemos muitas pessoas que vão para púlpitos de igrejas, pessoas que muitas das vezes não vão para púlpitos de igreja, mas estão falando no nome de Jesus, pregam, fazem determinadas coisas usando o nome de Jesus, mas quando chega dentro de suas casas, é terrível. São pessoas, isso acontece muito com homens, mas infelizmente isso está acontecendo agora com mulheres também. As mulheres estão denegrindo por causa de suas atitudes, estão manchando o nome de Jesus, manchando o Evangelho. Porque, irmãos, muitas pessoas falam de Jesus, mas dentro de sua casa muitos maridos maltratam mulheres, maltratam suas esposas, maltratam seus filhos,
Muitos homens são homens que são omissos, homens que não tomam responsabilidade que é deles, e eles não tomam para eles, eles deixam, e com isso deixam de executar suas atividades, executar aquilo a qual Deus deixou para ele, impôs para o homem, e acaba com que a família vai ficando fraca. Algumas mulheres estão tomando algumas atitudes que era do homem, e a mulher isso não é da mulher, é do homem. Claro que quando um homem, se há um casamento que o homem venha a falecer, e a mulher tem que tomar, e Deus vai ajudar, tomar essas atitudes, e Deus vai ajudar essa mulher. Mas quando a mulher está dentro de um relacionamento, a qual o homem está do lado dela e o homem é omisso, isso vai trazer sérias consequências para esse casamento. Então, irmãos, a família é muito importante para a igreja. Eu tenho um livro intitulado Famílias Fortes, Igrejas Fortes. Irmãos, quem dera nós tivéssemos famílias que buscassem viver 100% da palavra de Deus. Infelizmente, acontece muito no meio das igrejas de pessoas que estão ali, vão para o culto, mas não dão a devida atenção para a sua família. Tomam atitudes que vai destruir a família devagarzinho. Irmãos, muitas pessoas acham que o diabo vai entrar e vai destruir de uma vez. Não vai. Ele vem sutilmente com algumas coisinhas e vai colocando, e essas coisinhas vai destruindo valores, e valores que eram antigamente prezados, as pessoas vão abrindo mão, e com isso as famílias vão se enfraquecendo, as famílias vão ficando fracas, famílias não dão determinado valor à palavra de Deus, determinada atenção, a atenção devida à palavra de Deus. E, irmãos, isso é perigoso, porque nós temos que procurar ser famílias fortes. E famílias fortes, irmãos, elas são erguidas com o papel do marido, da mulher e dos filhos também. Se vocês forem prestar atenção nessa palavra, irmãos, do capítulo 5 começa de que o cuidado para com as viúvas. E a Bíblia vai me dizer aqui, irmãos, diz aqui, a sua Bíblia também diz isso, que se essas viúvas tiverem netos vivos, tiverem netos, esses netos cuidem dela. Então, nós percebemos aqui que muitas das vezes as pessoas dizem que a família é cuidado só do homem e da mulher. Não. O filho tem responsabilidade também no cuidado com a família. A família tem que ter, o marido tem que exercer o seu papel, a esposa tem que exercer o seu papel, e os filhos também têm que exercer o seu papel dentro da família, para que nós sejamos uma família forte. Muitos filhos, irmãos, acontece de estarem no escudo com seus pais, mas quando chegam nas escolas começam a dar mau testemunho, e com isso, irmãos, isso vai gerando sentimento dentro dos seus corações, e quando chega em casa, um dia a casa cai, a bomba estoura, e ficam filhos rebeldes, filhos que não obedecem. Então, o papel de cuidar da família é do marido, da esposa, mas também os filhos têm um papel muito importante no cuidado com a família. Então, amados irmãos, eu peguei pedindo de Deus, e Deus me colocou essa palavra em meu coração, de que aqueles que não têm cuidado dos seus, especialmente da sua família, têm negado a fé, e é pior que um incrédulo. Eu quero dizer para a amada igreja do Senhor, a amada igreja sabe disso, mas, irmãos, a vida espiritual de um homem ela é medida a partir do cuidado que ele tem com a sua família. Perceba nesse texto que a vida espiritual de um homem ela é medida a partir do cuidado dele com a família. A Bíblia está me dizendo que aquele que não tem cuidado da sua família é pior que um incrédulo. Vamos ler de uma forma correta. Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente os de sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior de que um descrente. Então, amados irmãos, a nossa vida espiritual ela é medida a partir do momento que nós cuidamos da igreja
Perdão, irmãos, a partir do momento que nós cuidamos da família, que é a nossa primeira igreja. É dentro de nossa casa. O pastor Carlos ele pregava sobre o sacerdócio no lar, na quarta-feira. Então, nós temos que ter cuidado com a nossa família, porque a nossa vida espiritual está ligada diretamente à família. Porque se você não tem cuidado com a sua família, não tem cuidado com a sua esposa, com seus filhos, a Bíblia diz que nós temos negado a fé e nós somos pior do que um incrédulo. Irmãos, isso fala também, se você for analisar mais profundamente, de salvação, meus irmãos. Percebam aí que a palavra está dizendo que nós a pessoa que age dessa maneira nega a fé e é pior do que um incrédulo, pior do que o descrente. E a Bíblia vai me dizer, irmãos, em Apocalipse 21:8, eu vou ler aqui, Apocalipse 28 diz assim: porém aos covardes, aos incrédulos. Apocalipse 21:8 está escrito: porém, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, aos assassinos, e ele vai dando uma lista de pessoas que fazem coisas terríveis. Ele vai dizer no final que a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Eu percebo nessa passagem, irmãos, que a nossa família está em jogo, a nossa salvação está em jogo de como nós cuidamos da nossa família. Se nós cuidamos errado, a nossa salvação está em jogo porque nós cuidamos errado da nossa família. Já falei isso na igreja e, irmãos, eu tenho visto muitas pessoas profetizarem, muitas pessoas tendo visão, muitas pessoas tendo uma oratória tremenda, que fala bonito, que ora 10, 15, 20, 30 minutos. Mas quando chega dentro de casa, é uma pessoa omissa, uma pessoa que não cuida da sua família. Então nós temos que ter muito cuidado. Eu entendo nesse texto que a nossa salvação está em jogo a nossa salvação, dependendo de como nós vamos cuidar da nossa família. Eu creio dessa maneira, irmãos, porque a Bíblia está me dizendo que nós seremos pior que um incrédulo. Então nós temos que tomar muito cuidado quanto a isso. Nós temos que dar valor, assim como Deus dá valor na família, nós como seus servos, nós temos que também dar valor. Deus ele preza pelo casamento e pela família. Hebreus 13:4 diz que digno de honra entre todos seja o matrimônio, como também o leito sem mácula. Então nós temos que ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Puxando para esse lado, porque em Cristo Jesus ele sempre cuidou da família, sempre prezou pela família. O Espírito Santo de Deus, ele preza pela família e nós temos que ter esse mesmo sentimento. Então, irmãos, como eu estava falando, eu vejo muitas pessoas que pregam bonito, oram bonito, profetizam, fazem isso, fazem aquilo, mas não têm o devido cuidado com a família. Isso é perigoso, irmãos. Nós vemos marido que não ama a sua esposa. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós temos que amar nossas esposas, tratar ela como um vaso mais fraco, e vai falando algumas outras coisas que temos que fazer, e lá no final a Bíblia vai dizer, para que as nossas orações não sejam interrompidas. Vocês percebem aí como tremendo é a família? Vocês percebem aí como a família, como ela é importante na nossa vida espiritual, no nosso lado espiritual? Se nós quisermos que as nossas orações cheguem ao trono de Deus, nós temos que viver bem com as nossas esposas, com os nossos filhos, as esposas com os maridos, cuidar dos maridos, dos filhos também. Irmãos, eu tenho deitado na cama, tenho conversado com a minha esposa. Onde eu estou errando? Onde eu posso melhorar? Eu tenho cuidado direito de ti, do Pedro, da minha família, e a minha esposa tem colocado os pontos que ela acha que eu posso melhorar, e eu tenho pedido de Deus para me melhorar. A mesma coisa eu faço com a minha esposa, coloco para ela alguns pontos que ela pode melhorar, e ela diz para mim, Joel, eu vou pedir força de Deus e vou melhorar porque Deus vai me dar força. Então, amados irmãos, nós temos que cuidar da família. E a família, irmãos, ela é constituída de um homem
de uma mulher e, como eu falei, a maioria vem um filho. Alguns casos que os casais optam por não ter filhos, mas a maioria tem um filho. E tem mais a casa, irmãos. Então nós temos que cuidar da nossa família, porque a nossa casa, ela também faz parte da nossa família. Porque nós temos que cuidar da santidade no meio da família, e a nossa casa faz parte disso. Aqui o pastor, na quarta-feira o pastor falava, o que você tem deixado entrar na sua casa? O que você tem assistido, o que você tem ouvido? Quem entra na sua casa? Então, amados irmãos, a nossa casa também faz parte da nossa família, a sua casa é santa. Você tem que permitir coisas santas na sua casa, coisas como o apóstolo Paulo falou, tudo que é bom, tudo que é agradável, de boa fama, que haja virtude. É isso que ocupe o vosso coração e a vossa mente. Então, o que nós estamos vendo? O que nós estamos ouvindo? Qual conselho nós estamos absorvendo para nossas vidas? Quem tem entrado em nossas casas e tem falado coisas ou feito atitude dentro da nossa casa? Isso também, irmãos, é uma posição de santidade dentro da família, porque você, homem, mulher, você pode tomar uma decisão, determinadas situações que possam estar acontecendo dentro da sua casa, você pode intervir, você homem, você mulher e você filho. A família ela é chamada, os membros da família são chamados para cuidar da família. Homem, mulher, filhos, marido, mulher, filhos têm que cuidar da família. Então, irmãos, Deus colocou essa palavra em meu coração sobre o cuidado que nós temos que ter para com a família. Nós, servos de Deus, nós prezamos a santidade na família, a santidade entre os cônjuges, homens respeitando a mulher, mulher respeitando o marido. Nós percebemos hoje nessa quarentena, hoje o que está acontecendo com essa quarentena, muito aumentou os casos de feminicídio. Irmãos, isso é um absurdo. Cristão batendo em mulher. Homem que se dizem cristão batendo em mulher. Irmãos, eu não estou dizendo que muitas das vezes nós não vamos ter uma determinada discussão, que nós acaba acontecendo de nós discutirmos, de nós termos um pensa de um jeito, outro pensa de outro e acaba tendo uma discussão acalorada, mas nós não podemos deixar que isso se prolongue. Tem que haver o perdão, tem que haver o pedido de perdão e nós temos que dar um basta nisso. Mas, irmãos, o que eu estou falando é de homens agredindo, homens que se dizem cristão, agredindo mulheres cristãs. Chegam na igreja e é um glória a Deus e um aleluia, mas não cuida bem da sua casa, não cuida bem da sua esposa. Existe uma historieta que diz que o pai, a mãe e o filho entraram na igreja, o pai estava lá e começou a dizer glória a Deus, aleluia, e a criança puxou no vestido da mãe, e a mãe disse, que foi, meu filho? Ele disse, mãe, tá bom da gente vir morar aqui na igreja, porque aqui na igreja meu pai é uma bênção, aqui na igreja meu pai é muito bom. Então, irmãos, homens que se dizem crentes maltratando de mulheres, agredindo mulheres, isso é um absurdo, isso não tem como aceitar. Então é por isso que a igreja de Deus ela tem que ter discernimento. Você vai conhecer a árvore pelos frutos. Então, o homem ele tem que cuidar da esposa, tem que amar a esposa, assim como Cristo se doou e se entregou pela igreja, nós temos que fazer isso com a nossa esposa. Isso não é fácil, não estou dizendo que é fácil. Mas se o Senhor Jesus disse que nós podemos, nós podemos. E nós temos que buscar a cada dia fazer isso. Esposas, eu tenho visto muito caso de homens caindo em adultério, porque as esposas não cuidam do marido na parte íntima. E isso é sério. A palavra de Deus diz que nós não podemos nos afastar por muito tempo. E quando nós nos afastamos, tem que ser por mútuo consentimento e para oração, minhas amadas irmãs. Eu estou falando isso porque a porcentagem maior é de mulheres que deixam seus maridos saírem para a rua com fome nessa área íntima. Maridos que vão para a rua, não vão satisfeitos para a rua, vão de qualquer jeito, e no meio da rua nós vemos
todo tipo de mulher, e agora o diabo, daqui a uns tempos, eu sempre falo isso, vai acontecer de mulheres estarem andando nuas no meio da rua, porque hoje já andam semi-nuas. Então, minhas amadas irmãs, você tem que aprender a cuidar dos seus maridos na parte íntima. Você não pode deixar o seu marido sair da sua casa sem ele estar alimentado na parte íntima, porque a Bíblia diz que nós nós sabemos quais são os desígnios do diabo, e por causa da incontinência não podemos ficar afastados um do outro. Então acontece uma porcentagem muito grande dos maridos não amarem suas esposas, de maridos baterem e maltratarem suas esposas, mas acontece um índice muito grande de esposas não cuidarem dos seus maridos na parte íntima. Isso é muito sério, é quebra de princípios. Quando se quebra um princípio, abre-se legalidade. Então nós temos que ter muito cuidado. Eu não estou falando isso para que alguns maridos cheguem e digam, eu tenho que fazer. Não, tem que haver mútuo consentimento até no momento íntimo. Mas nós temos que prestar atenção para com isso. Temos que prestar atenção para com os nossos filhos. Muitos pais têm se omitido para com seus filhos e tem muitas famílias cristãs sendo destruídas. Uma das responsabilidades do marido é de colocar ordem dentro da casa. E nós vemos muitos filhos, muitas das vezes, se possível, até bate nos seus pais e o pai não toma decisão nenhuma. Não toma atitude nenhuma. Filhos rebeldes e pai não tomam atitude nenhuma. Mães também que são coniventes com seus filhos, ao erro dos seus filhos, como foi a mãe de Jacó, conivente com o erro de Jacó. Faz assim, aliás, até ajudou o erro de Jacó. Então, nós temos que nos posicionar para que nós tenhamos uma família sadia. Temos no momento certo, temos que corrigir nossos filhos, temos que exortar nossos filhos de uma forma verbal, temos que chamar a atenção, proibir determinadas coisas, mas tem momento, irmãos, que diz a Bíblia que nós temos que também usar a vara. Se for preciso usar a vara, nós temos que usar a vara. Nós não podemos deixar o filho de tais normas. Quem manda dentro da casa é o marido e a mulher. Então tenho visto muitas famílias sendo destruídas, irmãos, por causa disso, e até no meio evangélico. Irmãos, acontece o homem ele é muito voltado ao momento, ao que ele está vivendo naquele momento. E muitas das vezes os seus filhos estão fazendo tudo aquilo e ele diz, não, mas não está acontecendo nada. Mas lá na frente vem a conta. Lá na frente vem a conta, e a conta é dolorosa e muitas das vezes é alta. Então acontece muito de filhos rebeldes, e nós temos que tomar decisões, nós temos que mostrar para os nossos filhos que quem manda é o pai e a mãe. Amém, meus amados? Então nós temos que cuidar da família. E filhos também, jovens, também têm um papel fundamental na família. Os jovens eles não são livres, isentos do cuidado para com a família. Você jovem que leva o nome de Jesus, você tem uma responsabilidade para com a sua família. Você tem que respeitar o seu pai, tem que honrar os seus pais. Se você quiser viver bem, quiser viver muito mais, se você quiser ser bem sucedido nessa terra, você tem que obedecer, você tem que honrar seus pais. Você tem que tomar cuidado com as atitudes que você vai tomar, com as palavras que você vai proferir, com coisas que você vai assistir, porque você pode estar abrindo uma porta de ilegalidade para destruir a sua família dentro da sua casa. Você jovem, você também tem um importante papel no cuidado para com a família. Irmãos amados, eu quero deixar aqui a minha observação. Ontem à noite eu lendo sobre esse texto, isso me chamou muita atenção. A nossa salvação, ela depende de como nós cuidamos da nossa família. A palavra de Deus está nos dizendo que nós seremos pior que nós negaremos a fé e que nós seremos pior do que um incrédulo, pior do que um descrente. Isso é muito sério e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então que nós possamos a cada dia, irmãos, pedir sabedoria de Deus para que nós possamos construir famílias fortes. Não é família perfeita, porque não existe uma família perfeita, mas são famílias fortes,
famílias que procuram viver a palavra de Deus, maridos que procuram amar a sua esposa, a esposa que procuram honrar os seus maridos, filhos que procuram honrar os seus pais, obedecer os seus pais, famílias que tentam dar exemplo onde quer que elas vão, tentam ser exemplos. Nós temos que buscar isso, irmãos. Nós somos o guardião da família. O pastor Carlos falava sobre o sacerdócio no lar. Essa noite eu quero chamar você daquele homem que guarda a sua família. Me fugiu o nome da palavra desse homem que ficava sobre os muros e ele cuidava dos muros, ele observava quando vinha de longe alguém, ele já sabia que vinha alguém, e ele de longe ele sabia se era pessoa de bem, se era pessoa de mal. Eu e você temos que guardar as nossas famílias, temos que observar aquilo que pode vir fazer mal para com as nossas famílias, e nós temos que nos posicionar. O atalaia, eu lembrei o nome. O atalaia, ele sobe no muro, ele fica ali no muro e eu fico observando. Eu e você, esse papel é meu, esse papel é meu, esse papel é da minha esposa, esse papel é do meu filho, dos meus filhos, dos filhos, de que quando observar alguma coisa que pode manchar, pode contaminar, pode destruir a família, nós temos que nos posicionar, nós temos que condenar, como o atalaia ele gritava. O atalaia ele gritava, vem isso, vem aquilo. É do bem, é do mal. Então, quando era do mal, toda a cidade começava a se colocar em posição de guerra. Colocava numa posição de que se viessem atacar, eles estavam ali para lutar. Se era do bem, a cidade ficava calma. Então, nós como os atalaia, nós temos que aprender a cuidar da nossa família. Temos que aprender a ver quando vier algo que pode prejudicar a nossa família, nós temos que nos levantar e tomar decisões, tomar atitudes para com a nossa família. Que nós não possamos ser negligentes, nós possamos tomar uma postura de homem e de mulher de Deus. Que nós possamos, irmãos, todos os dias de nossas vidas, buscar ser um verdadeiro atalaia para com a nossa família, cuidar da nossa família. Eu intitularia essa palavra como o cuidado para com a família. Então, irmãos amados, igreja amada do Senhor, essa noite eu queria deixar essa palavra aqui, queria que os irmãos meditassem sobre isso, que sobre nós há uma responsabilidade muito grande. Sobre nós repousa o Espírito de Deus, e sobre nós casados, aqueles que vão casar ainda, tem que saber que a família é a menina dos olhos de Deus e ele tem que tomar muito cuidado, tem que prezar, tem que cuidar. Eu poderia falar vários outros exemplos aqui, irmãos, do cuidado com a família. Não deixar cair no mesmismo, para que o homem e a mulher não acabe se esfriando dentro de um casamento. Cuidado de que o homem ele tem que ser o provedor, o mantenedor de áreas físicas, espirituais, emocionais e íntimas da mulher. Tem muitas coisas, irmãos, mas eu quero deixar essa palavra aqui do cuidado para com a família. Que o homem tem que amar sua esposa, a esposa tem que honrar o seu marido, os filhos têm que ajudar na construção de uma família sadia. E nós sabemos disso, mas não sempre é bom nós falarmos que quando nós prezarmos por nossa família, nós seremos abençoados. Eu tenho certeza que muitas decisões que eu tomei muito difícil, que até hoje me dói, mas eu tomei essa decisão pensando na minha família, pensando de que lá na frente poderia me acarretar um dano muito sério se eu ficasse calado. Eu tomei decisões duras, difíceis, dolorosas, mas eu tenho visto a mão de Deus sobre a minha casa, a mão de Deus sobre a minha vida, a vida da minha esposa, do meu filho, e nós não somos perfeitos, mas nós temos visto que Deus tem nos abençoado. E eu quero deixar essa palavra aqui de meditação, que você possa meditar, que você possa entender que você é um guardião da sua família. Você tem um papel fundamental, você marido, você esposa, filhos têm um papel fundamental. Amém, amada igreja? Eu peço a Deus que Deus nos guarde desse momento, que uma outra coisa que nós temos que tomar muito cuidado como família é a frieza espiritual. Nesse momento de pandemia, eu
aconselho a igreja a estar todo o tempo em oração, ouvindo pregação, para que o esfriamento não bata no seu coração. Eu temo que depois que tudo isso acabe, muitas pessoas se afastem da igreja. Então busque a Deus em oração, busque a Deus na leitura da palavra, leia, ouça a palavra, se una com sua esposa, com seus filhos e busque a Deus para que o esfriamento não bata na sua porta ou entre na sua casa. Amém, meus amados? Que Deus nos abençoe, que Deus possa nos dar um final de semana abençoado, que Deus possa nos abençoar na semana que vem. Eu observo que semana que vem vão ser tomadas decisões que eu entendo que são cruciais para a nossa nação, nosso estado, nossa nação, e que Deus possa dar sabedoria aos nossos governantes, e que semana que vem nós possamos ter uma semana abençoada, que nós possamos ser cuidados, guardados do malignos, e que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.